Saudações, investidores. Você sabe o que é fundo imobiliário? Quer saber como funciona esse tipo de investimento? Fica no vídeo que eu vou te explicar. Pessoal, investir em imóvel é uma coisa nata do brasileiro. Todo mundo conhece aquele parente que tem um imóvel alugado, que recebe todo mês aquele aluguel, tem uma vida mais estável devido a esse fluxo de caixa constante, né? Às vezes para de trabalhar, mas recebe aquele dinheiro. Então isso dá uma maior estabilidade financeira para as pessoas. E a gente fica sempre com aquela vontade de ter a primeira casa, de ter a segunda, de ter uma terceira, de conseguir ter mais fluxo de caixa, de ter mais aluguéis. Porém, para a gente fazer esse tipo de investimento, a gente precisa desembolsar um caixa muito grande. Por menor que o seu imóvel vá valer, né, sei lá, 100 mil reais, um imóvel pequeno, para você alugar aí por uma média de 400, 500 reais, esse imóvel tem um valor alto para a maioria da população. Então, existe uma forma de você investir em imóveis com um valor reduzido, tá? Essa forma são os fundos imobiliários, tá? E o que são esses fundos imobiliários? Pessoal, o fundo imobiliário é uma junção de pessoas, é um conjunto de pessoas que se unem, né? Unem o seu recurso em um fundo, em um ativo financeiro, né? O fundo imobiliário, para comprar aquele imóvel, para comprar imóveis, e a partir daquele resultado que vem do imóvel, do aluguel, da rentabilidade daquele imóvel, esse aluguel é dividido entre as pessoas que contribuíram. Então, quem coloca mais dinheiro no fundo tem direito de receber uma parte maior do aluguel. Qual é as características que tem desse investimento? O fundo imobiliário, ele tem a característica de ter um gestor naquele fundo. Então, quem escolhe o imóvel que vai ser comprado é o gestor. É ele que administra, ele que tem o trabalho com os inquilinos, ele que faz toda a administração dos imóveis. A gente, quem investe nesse tipo de ativo, você tem o trabalho de colocar o seu dinheiro e receber os rendimentos provenientes daquele fundo. O gestor é que vai fazer todo o trabalho administrativo para aquilo rentabilizar para você, tá? Para isso, ele recebe uma taxa, tá? Ele recebe um salário, que é o que a gente chama de taxa de administração, tá? Então, todo gestor de fundo recebe uma taxa de administração, que é uma porcentagem daqueles aluguéis, tá? Ou uma porcentagem do patrimônio do fundo que ele recebe. Pode ser mensal, anual ou a cada semestre. Isso vai depender de fundo para fundo. Normalmente isso gira em torno de 1% do valor patrimonial do fundo. Então, normalmente a taxa de administração é algo em torno de 1%. Tá? Mas você paga essa taxa para o gestor, para ele fazer esse trabalho, mas em compensação você não tem aperreio com inquilino, você não tem aperreio com reforma, você não se estressa se o imóvel está ocupado, desocupado. Além disso, quando você compra um imóvel para alugar, você tem apenas um imóvel, tá? Se você tiver mais recursos para ter 2, 3 imóveis, ainda assim você dificilmente vai chegar ao ponto de ter 40 imóveis, 20 imóveis, 30 imóveis. E nos fundos imobiliários você consegue isso, tá? Você tem fundos aí com 10, 15, 20 imóveis, tá? E isso dá uma segurança maior, porque imagine se você tem uma casa, um apartamento alugado, ele tem uma ou duas condições. Ou ele está alugado ou ele está desocupado. Nessas condições, ou você está recebendo aluguel ou você está tendo despesa. Porque se você está alugado, o inquilino está pagando as despesas do apartamento e você está recebendo aluguel. Se está desocupado, você está pagando IPTU, contas de água, luz, condomínio. Então, além de você não estar recebendo nada, você ainda está tendo custo. Então, existem essas duas situações. Porém, quando você está dentro do fundo, isso já vai ser diluído dentro do fundo e você tem vários imóveis. Então, dificilmente você vai ficar sem alugar. Porque se um imóvel estiver sem alugar, você tem mais 10, 12 imóveis alugados que vão suprir essa despesa e você ainda vai receber aluguel ainda todo mês, tá? Existe, pessoal, alguns tipos de gestão. Existe gestão ativa e gestão passiva
nos fundos imobiliários. Se você quiser saber a diferença entre gestão ativa e gestão passiva de um fundo, eu já fiz aqui um vídeo, tá, falando sobre a diferença de gestão ativa e gestão passiva. Você pode assistir que está bem explicadinho, tá? Uma outra informação, pessoal, é que os fundos imobiliários, eles não investem só em imóveis, ele investe em outros ativos ligados ao setor imobiliário. Se você quiser saber quais são os tipos de fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre os diferentes tipos de fundo imobiliário, né? Se os fundos de tijolo, os fundos de papéis, quais são os tipos de fundo de tijolo, quais são os tipos de fundo de papéis, e explico também bem detalhadamente para você, tá? É importante deixar claro, pessoal, que quando você coloca seu investimento em um fundo imobiliário, o gestor só pode comprar bens ativos para o fundo ligado ao setor imobiliário. Então você não pode colocar seu dinheiro lá no fundo imobiliário e o gestor pegar seu dinheiro e investir em um banco, ou pegar seu dinheiro e investir na produção de energia. O seu dinheiro, o dinheiro do fundo imobiliário, ele é exclusivo para o setor imobiliário. Então o gestor só pode investir nesse segmento, tá? Gutenberg, mas eu não tenho experiência com fundo imobiliário, eu não sei o fundo que eu vou comprar, eu não sei quais os ativos que eu vou escolher. Lembre-se que tem o gestor, tá, pessoal? Quando você coloca o seu dinheiro no fundo, existe um profissional ali do mercado imobiliário por trás que vai gerir o seu dinheiro, tá? Então você está colocando seu dinheiro no fundo, existe um profissional e existem os órgãos que regulamentam, que fiscalizam esse setor. Então o cara que está à frente do fundo, ele sabe, ele entende do setor imobiliário. Tá? Então você está colocando seu dinheiro, você pode não entender, mas quem está ali à frente entende. Isso não quer dizer que você não vai avaliar o trabalho dele, para saber se você vai continuar com seu dinheiro ali ou não. Mas o profissional que está ali normalmente sabe, entende bem do setor imobiliário e vai tentar dar o maior retorno possível para os seus cotistas, para que os cotistas invistam cada vez mais naquele fundo, tá? E aí ganha o cotista e ganha a gestora do fundo. Gutenberg, mas como é que funciona esses pagamentos do fundo imobiliário? De acordo com a lei dos fundos imobiliários, com a regulamentação dos fundos imobiliários, o fundo imobiliário ele tem por obrigação de dar aos cotistas 95% do que ele arrecadou durante o semestre. Então, a cada 6 meses, ele tem que dar ao cotista 95% do que ele arrecadou. Mas a maioria dos fundos, 99,9%, para não dizer todos, tá? Eles pagam mensalmente aos seus cotistas. Então, todos os meses eles vão lá e colocam na sua conta corrente, se você tiver investir através do banco, ou na conta da sua corretora, todo mês vai cair lá os dividendos igual se você tivesse um imóvel. Se você tivesse um imóvel, seu inquilino não iria lhe pagar todo mês, o fundo imobiliário faz a mesma coisa. Ele lhe paga todo mês na sua conta corrente aquele valor correspondente às suas cotas no fundo imobiliário. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber naquela data, tá? Essas datas, pessoal, é pré-estabelecida por cada fundo. É o que a gente chama de datacom e data de recebimento, tá? O que é a datacom? A datacom é a data que você tem que ter a cota do fundo para ter direito a receber o rendimento ou o aluguel, tá? Então vamos dizer que um fundo ele tem uma data com a data de 30 de cada mês. Então, chegou naquela data 30, se você tiver a cota, você tem direito de receber aquele dividendo proveniente do fundo. Mas no dia 30 você não vai já receber o valor. No dia 30 você tem que estar com a cota, passar do dia 30 para o dia seguinte, e naquele dia 30, além de você ter o direito, receber o direito, ele vai lhe informar quanto que vai ser pago e quando vai ser pago, tá? Então, a datacom é a data importante, porque tanto dá você o direito de receber, quanto você sabe quanto vai receber e também sabe quando será o recebimento, tá? Um outro detalhe, pessoal, é que a maioria dos fundos não dão só os 95% que é obrigado, tá? Alguns deles chegam a dar 100% do valor, tá? Descontam lá as taxas administrativas e dão 100% do valor que sobra, tá? Então, você recebe praticamente descontado as despesas do fundo, integralmente todo o valor que fica. Gutenberg, por que fica esses 5%?
o fundo ele tem algumas despesas. Por exemplo, ele tem um imóvel. O fundo tem um imóvel lá, tem um shopping, um galpão logístico. É ideal que o fundo tenha uma reserva, né, que ele fique ali mês a mês com uma reserva, para que se for necessário fazer uma reforma, fazer um ajuste, fazer um conserto, ter alguma despesa administrativa, né, o fundo tenha recurso para fazer esse pagamento. Lembra que o imóvel pode desocupar, então o imóvel desocupou, o recurso, uma parte do recurso vai ter que ficar ali para pagar IPTU daquele imóvel que está desocupado, pagar condomínio, pagar algumas despesas que possam ter relacionadas àquele imóvel que está desocupado. E esse recurso vai vir de onde? Dos outros imóveis que estão alugados. Então 95% deve ir para o cotista e ficar ali uma parte no fundo. Pessoal, uma outra grande vantagem que você tem com os fundos imobiliários é que os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então todo mês aquele dinheiro que cai na sua conta, ele é isento de imposto de renda. Você não paga nada para o governo daquele dinheiro. Você só vai pagar para o governo alguma coisa se você vender sua cota do fundo imobiliário com lucro. Então, por exemplo, o dividendo que você recebe todo mês você não paga nada. Mas vamos dizer que você comprou uma cota por R$100. E agora você vendeu aquela sua cota por R$110. Você vendeu com R$10 a mais. Desses R$10 a mais que você ganhou, você vai pagar 20% para o governo. Então você vai pagar R$2 para o governo daquele valor. Os 100 que você colocou, você tem o direito de retirar. Você paga para o governo, em forma de tributação, 20% do que você ganhou, além do que você investiu. Fora a parte dos dividendos que você já está recebendo ali todo mês, isento de imposto. Então, é um investimento a se avaliar se cabe na sua carteira, no seu portfólio de investimento ou não. Tá? É importante destacar, pessoal, em relação a essa tributação dos fundos imobiliários, que para você ter essa isenção dos dividendos, você tem que ter um fundo com mais de 50 cotistas, tá? Nenhum desses 50 cotistas pode ter mais que 10% do total do fundo, e esse fundo tem que estar listado exclusivamente em bolsa, tá? Ele não pode ser um fundo restrito, tá? Ele tem que ser um fundo listado em bolsa, ter mais de 50 cotistas, e nenhum desses cotistas pode ter mais que 10% do total do patrimônio do fundo, tá? Pessoal, fundo imobiliário é isso. Ficou com alguma dúvida ainda? Deixa aqui no comentário. Quer que eu faça aquele vídeo explicando quais são os tipos de fundo imobiliário, no que é que eles investem, o que é um fundo de tijolo, o que é um fundo de papel, quais são os tipos de fundo de tijolos, quais são os tipos de fundo de papel? Deixa aqui no comentário que eu também posso fazer esse vídeo. Quiser saber mais sobre fundos imobiliários, já tem aqui uma playlist sobre educação financeira, que eu já falei sobre alguns fundos imobiliários, tá? Pessoal, é isso. Agradeço quem chegou até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like aqui no vídeo, deixa nos comentários as suas dúvidas. Nos segue também lá no Instagram, Gutenberg Sales Finanças, onde eu dou dicas de investimento e também de educação financeira. Valeu, pessoal, e tchau, tchau.